Salve, salve, meu querido, minha querida, seja sempre muito bem-vindo ao Pod.Rio MS. Eu sou o Alex Figueiredo, aqui nessa nave mãe maravilhosa do nosso querido Mídia Max. Né? Um beijo, um abraço para toda a equipe do Mídia Max, o nosso querido Marcelinho, a Bianca, a Letícia, o Wezer, o seu Carlos, né? E todo mundo que está aqui conectado com você, e principalmente você, querido ouvinte, querido fã do nosso projeto aqui do Pod.Rio MS, trazendo sempre talentos regionais, talentos nacionais, e você também participando com a gente com a maior alegria. E, ó, fique esperto, hein? Nessa semana aí tem a Arena do Riso Barolela para você poder se divertir com o nosso querido Thiago Raiz, um humorista que é policial militar, o primeiro policial militar a fazer justamente stand-up comedy no Brasil. É o primeiro que está vindo aí no nosso projeto aqui, junto com essa parceria maravilhosa do Mídia Max e todos vocês, tá? Então, para você poder se conectar, é muito simples. Vai aí, vai ligando, vai subindo, @pod.rio.ms, vai compartilhando com os seus amigos, com os seus colegas e com todo mundo que está aí vivendo esse momento de alegria, porque aqui sim você pode rir à vontade. E a gente trouxe hoje uma personalidade do ramo da gastronomia, né? Mas uma pessoa de uma alma incrível, um talento regional que já é mundial. Sim, senhoras e senhores, para você poder se conectar com a gente, chamando aqui no nosso ambiente virtual o meu querido Paulo Coelho Machado Júnior. Beleza, meu querido? E Neto, né, na verdade? Beleza. Muito bom. Que bom estar aqui com você. Pô, Alex, que convite maravilhoso. Sempre rir é bom demais e falar de gastronomia ainda melhor, né? Então, estamos aqui. Não, porque geralmente as grandes alegrias que acontecem é na cozinha, no ambiente. Por exemplo, para mim me remete à minha infância. Remete justamente ao encontro familiar, porque às vezes é tão corrido o nosso dia a dia que a gente só se encontra nesse momento, ou da comida, ou simplesmente o momento de beliscar alguma coisa, um happy hour gostoso. E aí eu pergunto, você, como uma personalidade, primeiro, como eu já estava falando em off, parabéns por você existir. Eu acho que Mato Grosso do Sul é uma excelente representatividade como do teu tamanho, dessa vontade de, divulgar o nosso Pantanal, divulgar a nossa natureza e o recurso que tem na nossa mesa, né? Então isso é muito bom e é muito maravilhoso. E eu vejo assim que você se tornou uma referência nesse processo. Me conta cara, de onde que caiu o raio? Opa, vou mexer com gastronomia. Que é assim, né? Como é que foi? Bom dia, boa noite. Pô, Alex, cara, foi assim, na cozinha que tudo começou, sem dúvida, na cozinha da minha avó Zilá Machado. Eu falo assim que é a minha grande referência aí nesse assunto, porque ela não gostava de cozinhar, mas ela aprendeu com a sogra dela, que era brava, ela não era portuguesa, mas ela foi criada em Portugal, os pais dela, isso da minha bisavó, eram lá de Portugal. E aí, essa minha bisavó, ela era muito brava e sabia cozinhar muito bem. E o meu avô, o Dr. Paulo Machado, filho da dona Elvira, foi a pessoa que mais aproveitou esses sabores da dona Zilá Machado, que era minha avó, a avó Zizi. Ela ia para a cozinha, todo sábado ela recebia a família toda, os amigos do meu avô, personalidades como o Manuel de Barros, por exemplo, que a gente pode elencar aí nesse hall. Quarta-feira era o dia do cozido e sábado era o dia da feijoada. Mas a gente ia na casa dela sempre. Domingo era frango assado com macarronada, ou a gente ia para a fazenda na época do carnaval para ficar ali, ela jogando baralho, que ela adorava, ou xadrez, ou dama, ou lendo livros e tal, e vendo o Carnaval do Rio de Janeiro na televisão. E sempre tinha comida no meio. Então, realmente, tudo aconteceu, tudo veio dessa cozinha que eu ia junto ali, né, com a minha avó, comer e aprender a fazer. Olha que legal. E tipo assim, uma situação que você hoje faz gastronomia de um outro processo, né? E a galerinha das antigas, podemos falar assim, com carinho, era uma métrica bem ferrada, tinha aquele livro de receita já amarelinho, todo escrito que ninguém podia pegar, né? Era da herança da família, né? As receitas. E hoje não, hoje você consegue construir uma identidade
E de onde que veio na sua mente você falou, não, eu vou estudar o Pantanal. A sua primeira formação foi de Direito, né? E aí, de repente, veio para esse cunho gastronômico, uma coisa fantástica. Como é que você se viu assim, peraí, eu vou fazer esse experimento de observar a nossa natureza pantaneira, trazer para o mundo, tá levando para o mundo. Pois é, Alex, tem uma mescla do direito com a gastronomia. Por quê? O direito ele me deu a questão da pesquisa, de aprender a pesquisar, a entender, a roteirizar o que é um sistema alimentar, uma gastronomia, um conceito, né, uma cozinha, uma tradição. E por conta até do meu avô, o Dr. Paulo Machado, que era advogado em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, historiador. E na época, eu na adolescência não sabia que curso fazer e eu fui cursar Direito. Eu terminei a faculdade, foi fantástico, mas eu não gostava de trabalhar com aquilo. E eu já gostava muito da área de cozinha. Aí eu entrei num restaurante como garçom primeiro, para entender como é que era a história, e eu também fiz um treinamento na cozinha. Esse restaurante era da Paola Carosella, em São Paulo. Isso foi em 2004, por aí, né? Era o Júlia Cutina. E aí, depois disso, eu vi que realmente era a cozinha a minha vocação. Comecei a trabalhar, comecei a fazer a faculdade, e foi quando eu fui para a França, lá para o Instituto Paul Bocuse, em Lyon. Eu estudei primeiro em São Paulo, trabalhei em São Paulo, e fui fazer esse curso na França. E lá eu vi o tanto que eles dão valor para os produtos locais, para os ingredientes locais. E num dos meus estágios, que inclusive foi no norte da Espanha, no final do estágio eu tinha que fazer um prato da minha região. E eu queria fazer feijoada, que era o prato que eu comia na casa da minha avó, né? Um prato brasileiro, enfim, né? Só que eu não sabia fazer. Aquilo foi uma vergonha para mim. Eu falei, poxa, eu amo feijoada, mas eu sei fazer feijoada. Eu fiz uma caipirinha para todo mundo, os chefes e tal. Fiz uma torta de maçã que eu tinha aprendido com uma norte-americana. Quando eu fiz intercâmbio, e foi sucesso a torta de maçã, mas eu voltei para casa com aquela missão. Falei, cara, eu preciso olhar melhor para a cozinha do meu país, da minha região, e aí foi esse encontro. Eu voltei para São Paulo, lá em São Paulo eu comecei a trabalhar com pesquisa na Universidade ainda em Morumbi. Eles tinham lá o primeiro centro de pesquisa em cozinha brasileira. E aí o professor Ricardo Maranhão, que era o historiador lá, o coordenador, ele falou, Paulo, por que você não monta um grupo de pesquisa sobre a cozinha do Pantanal, da sua região? Eu falei, puta, que ideia boa, né? Só que aí eu fui vendo que não tinha nada, não tinha registro, não tinha livro. Era uma coisa ou outra aqui e ali, a gente foi compilando aquilo e a gente tomava tereré com o grupo, tinha muito campo-grandense no grupo. E eu cheguei a Iracema Sampaio, em Campo Grande, uma baiana que foi morar em Mato Grosso do Sul e que tem o primeiro livro publicado de cozinha sul-mato-grossense. Ela fala sobre mandioca, sobre milho, ela já é falecida, mas foi assim uma grande luz na minha carreira aí de pesquisa. Eu fui na casa dela, ela tinha um centro de tradição aí em Campo Grande, o marido dela era um ambientalista, que inclusive ateou fogo no próprio corpo, numa época, cara. Ele se matou dessa forma, olha que coisa trágica, para defender o Pantanal, porque ia construir uma hidrelétrica no Pantanal e foi toda uma história lá, e o cara fez essa coisa horrível com ele mesmo. Ato de desespero. No final das contas, não construíram a hidrelétrica, né? Bom, mas, enfim, não tirar a vida, né? Eu acho que é um pouco demais. Mas esse registro dessa história aí da Iracema Sampaio, meu encontro com ela, e o prato que ela me ensinou, um deles, está registrado aqui no meu livro. Com 60 Pode falar o livro aí. Da cozinha pantaneira. É o Comitiva de Sabores, para todo mundo aí que tá assistindo. Que legal! Tá? O Cozinha Pantaneira Comitiva de Sabores, tá bom? Já dá água na boca, hein, meu irmão? Na capa tem um macarrão de comitiva. Esse prato também que eu aprendi com o Cuca de comitiva aí de Campo Grande, Elinho Lopes, aliás, um grande amigo querido. A Tainá, filha dele, todos os dias me manda o cardápio do Elinho. O Elinho, ele faz a comida pantaneira aí em Campo Grande, viu? Eu tô aqui em São Paulo hoje, mas tô com saudade da comida do Elinho. Eu vou abrir aqui para vocês verem a receita que a Iracema, uma das que ela me ensinou e que eu fiz destaque dela aqui no livro. Que legal! Refresco fresco de mandioca. Você já tomou isso? Tomou caldo de mandioca? Já tomei. Olha, nesse inverno,
É uma maravilha. Pois é. Pois é, você Rapaz, já essa aí tomou você um dá bom. caldinho de mandioca. Mas Daqui a pouco eu vou sair. você já tomou um suco de mandioca, um refresco de mandioca, um shot Olha, de não. mandioca? Isso. E, Pois é. A brilhante iracema, eu estou procurando aqui no meu livro, é uma beleza, eu não acho a receita, ó. 7 horas. e deixa eu te Ai, meu Deus. perguntar, enquanto Ah, você tá está aqui, achei. procurando. Ah, pode falar. Assim, ainda existe essa mídia, você que está viajado do mundo inteiro, né, mais de 60 países, fazendo essa divulgação, trazendo a população para cá, fazendo safari e tal. O povo ainda tem essa mística de achar que o sul-mato-grossense ele ainda vive aquele momento de, cara, na rua aqui tem capivara, e a gente sabe que tem algumas aqui, que passeiam aqui e tal, mas eles acham ainda que aqui é um mundo muito selvagem ainda, ou já Eu caiu assim carrego os fazendo, ó. bichos, eu levo, ó, Aí, eu ó. já levo essa camiseta aqui, ó, lá do Rio da Prata para Tamanduá. De vez em quando a gente vê também, né? É, cara, a coisa que mais me choca até hoje das andanças que eu faço pelo Brasil, inclusive, é o pessoal ainda chamar o nosso estado de Mato Grosso, né? Olha, Não saber que rapaz. são dois estados, né? Diferentes, mas vizinhos. Então eu sempre falo do sul no final. Mas eu tenho uma brincadeira e aí a pessoa entende. Por exemplo, ela é nascida em São Paulo, capital. Aí eu Uhum. pergunto, onde você é de onde? Ela me perguntou, você é de onde? Você é de Mato Grosso, né? Eu falo Mato Grosso do Sul. Aí a pessoa fala, eu sei. Mas ela não absorve aquilo. Aí eu falo assim, você é São Paulo, né? Eu sou de São Paulo. Ah, São Paulo, Rio de Janeiro? Aí a pessoa, não, São Paulo, São Paulo. Fala, São Paulo, Rio de Janeiro, né? Aí a pessoa, pô, esse cara é burro. Aí ela se toca, ela fala, é verdade, é outro estado. Pô, desculpa, agora eu aprendi, né? Fala, não, temos muitos estados no Brasil. Amo Mato Grosso e amo o meu estado, Mato Grosso do Sul, né? Mas esse Exato. negócio de achar que tem onça na rua e tal é mais principalmente norte-americano, né? Eu fiz um evento em Washington DC uma vez e, bom, mas as pessoas estão tirando um pouquinho essa. Mas eu acho assim, a gente tem essa sorte, né, de ter a natureza entre a gente. Campo Grande, essa capital arborizada, fantástica, com araras para lá e para cá e tudo isso, né? Isso só nos orgulha, sem dúvida. É algo inédito, você não vê em qualquer lugar, né? Então as pessoas às vezes elas se chocam e acham que é sempre assim, né? E às vezes eles querem E aí, experimentar, né? é verdade. E aí também eu acho que a gente tem que ter cada vez mais consciência dessa nossa ambientação entre a fauna e a flora. É isso que mostra que o Pantanal, por mais que a gente tenha tido as queimadas, que agora tem as brigadas trabalhando para isso, mas a gente tem o menor bioma do Brasil, mais preservado do Brasil, por conta da cultura do pantaneiro, né? E a gente também tem que se conscientizar que a gente tem muitos animais no nosso estado, graças a Deus, e a gente tem que tomar cuidado com eles nas estradas, né? Eu estou aqui com o tamanduá no coração aqui, mas eu faço parte de grupos de conservação pela Serra da Bodoquena, bonito. A gente fala muito sobre a nossa natureza e o tanto que é importante dirigir com atenção. Então, já que a gente está falando aqui na rádio, né, também, as pessoas Exato. ouvem podcast, então dirijam com atenção, pessoal, muito importante. E é Mas, bonito que ó, você está falando isso, porque agora já tem esse processo de estrada viva, um projeto muito mais interessante. E eu vejo, por exemplo, a culinária sumatogrossense, ela também remete a esses nossos valores, né? Porque às vezes a gente quer fazer, olha, como você falou agora, que você vai mostrar, mandioca, irmão, você vai fazer a mandioca de outra forma. Como é que é essa receita que eu tô interessado aqui, ó. Ô, Alex, Marquinhos, ó, prepara aí, velho. Mato Grosso do Sul, a cultura brasileira, ela é baseada na mandioca e no milho, né? Nossos povos originários aí trabalharam com muita riqueza esses dois ingredientes e é o resquício mais importante que a gente tem nos ingredientes. Esse aqui é um suco batido de mandioca cozida, limão, açúcar. Eu acrescento uma dosinha de cachaça. A Iracema, ela inventou esse suco para as creches do estado de Campo Grande até e do estado e nos anos 80. E ela fez um receituário para a criançada comer melhor. E aí eu faço esse drink, inclusive quinta-feira, hoje, né? A gente está passando quinta aqui, né? A gente vai servir esse produto aqui, esse shot de mandioca
junto com outros pratos do Pantanal, no restaurante Selvagem, em São Paulo. É o motivo de eu estar aqui em São Paulo. Então, essa é uma receita da nossa aí. Olha que legal, que legal. Mas olha, é uma maravilha. Por exemplo, você, nesse momento, você representando a nossa cultura gastronômica, porque veja que esse que é a grande maravilha, a pitadinha de tempero no seu trabalho. Como que a gente, nós, matogrossenses, podemos nos conectar melhor com a nossa culinária? Porque hoje a gente consome muita coisa, né? A gente consome muita coisa que vem empurrado, digamos assim, de fora, mas porque é o mercado, né? Mas coisas simples, por exemplo, como a sua participação maravilhosa no MasterChef colocou pra gente, né, que os ingredientes sul-mato-grossenses são maravilhosos. Me fala como é que foi esse choque de cultura, né? Você, sei lá, tá lá junto com os talentos que estão ali naquele programa maravilhoso, o Jacan, todo mundo ali. Como é que foi isso para você representar a simplicidade e o sabor diferenciado que a gente tem aqui? Alex, eu acho que é um encontro assim do orgulho mesmo, sabe? Do clique que a gente tem que dar do que é a nossa cozinha e observar o que a gente tem no nosso entorno. Todo mundo aí que está ouvindo a gente, que está assistindo, sabe que perto ali do bairro você vai ter um lugar que vende uma carne excelente, aquela quitanda, qual que é a origem daquele alimento que você compra. Você visita o Mercadão, vai pelo menos uma vez por mês ou uma vez por semana, vai lá na Feira Central, vê o que está acontecendo das feiras de rua, né? Domingo em Campo Grande sempre tem uma feirinha legal. É daí que vem a nossa história. É a história de um conceito muito importante chamado quilômetro zero, né? Que é você consumir aquilo que está no seu entorno. E tudo isso e muito mais, esses chefes que são jurados no MasterChef, eles procuram aplicar no dia a dia. A Helena Rizzo é uma chefe premiadíssima, ela ganhou o prêmio de melhor chefe do mundo pelo 50 Best Restaurants, né, uma premiação internacional, tá lá, é jurada do MasterChef. Rodrigo Oliveira é amigo de longa data, estudou lá na Embi Morumbi, a mesma escola que eu estudei, e faz um trabalho incrível com a cozinha sertaneja, né? O Jacan é uma sumidade, é uma lenda, né, da nossa gastronomia francesa no Brasil, teve restaurante, é um cara polêmico, engraçado também, né, que tem esse veio e que se deu muito bem, né, na televisão e mostra a seriedade que você tem que ter com os ingredientes, com a cozinha e o respeito que ele tem à cozinha brasileira. A gente pode ver isso lá no programa, né? Aliás, quem não assistiu, ele já está no YouTube, é só digitar lá, é a temporada 10 do MasterChef, programa Pantaneiro, Cozinha Pantaneira. Vale a pena demais, para quem quer saber mais. Eu fiz uma mesa lá com mais de 10 receitas pantaneiras. Tive que falar em 1 minuto, parecia assim corrida maluca. É verdade, você chegou e nossa, que dinâmica, rapaz. Isso aí... Eu fiquei com dó dos participantes, cara. Eu falei, meu Deus, eles vão fazer um prato. E eles deram conta, cara. Foi lindo, foi lindo. E realmente emocionante, cara. Eu já tive no MasterChef outras 2 ocasiões. Uma foi muito rápida, foi no MasterChef profissional, quando o Daniel Barbosa, um chefe nosso, prata da casa, até filho lá do alemão, do mercado alemão. E a primeira vez eu fui representando o Centro-Oeste, né? Mas eu fiz só um prato, eu fiz a linguiça de maracaju com macarrão de comitiva, ou com caeteiro, não me lembro. Foi muito rápido, mas dessa vez foi um programa inteiro dedicado à cozinha do Pantanal. Realmente fiquei muito honrado, muito feliz, e é um reflexo do que é o Pantanal hoje. As pessoas estão olhando de verdade para o nosso bioma, para a nossa região. A gente está numa segunda novela na TV passando, a gente todo dia tem notícia do Pantanal, tem muito mais cuidado, Bonito ganhando prêmios, né, internacionais há bastante tempo. Então, assim, é um orgulho. Acho que esse orgulho que a gente tem que ter, vestir mesmo esse orgulho de ser sul-mato-grossense, de ser pantaneiro, ser desbravador gastronômico, né? Eu vi maravilhoso. Eu vi, por exemplo, aqui já em 2023, não estamos falando, gente, desde o começo, né? Você já recebeu premiações pela sua obra, enfim. Você fez agora um circuito gastronômico aqui. Rapaz, como que é essa dinâmica sua de ser um chefe gastronômico, de ser um empresário, de ser uma personalidade? Como é que você dá conta, meu irmão? Porque é aquela coisa, você acorda 3 horas da manhã e vai dormir às 2. Como é que é isso, mano?
Tarja preta, Alex, o segredinho. Tarja preta. 3 gotinhas de sal. Não cheguei lá, tô na fugindo ainda. Mas a gente vai caminhando para isso. Ó, até caiu o tripé. Não, mas porque, por exemplo, a gente que está aqui nos nossos processos, né, para poder trazer todo mundo, conversar com todo mundo, realmente é valorizar esse tempo, né, esse tempo de contato com a nossa essência. E eu acho assim, você como está na sua gastronomia maravilhosa, eu acho que quando você vai para a cozinha fazer tudo dos seus pratos, o tempo passa mais rápido ou o tempo passa mais lento? É a hora que é mais gostosa, é a hora que o tempo passa mais lento, sem dúvida, tá? Essa coisa de viajar muito, de andar para lá e para cá e tentar mostrar bastante que é a nossa cozinha, realmente isso aí o tempo passa rápido demais. Mas os momentos, igual lá no MasterChef mesmo, né? Eu cheguei naquela cozinha ali quase de madrugada, eu estava vindo de Campo Grande, cheguei em São Paulo realmente 2 da manhã, dormi acho que 3h30, fui lá para o estúdio do MasterChef, que era lá em São Bernardo, que eles estão gravando, né? E ali na cozinha eu entrei com uma assistente minha, uma chefe que me ajuda muito aqui em São Paulo, que é a Inês Oliva, maravilhosa. E aí a gente entrou naquela cozinha para cozinhar tudo aquilo. E ali realmente o tempo é diferente, porque você precisa fazer tudo muito bom, né? Então a gente fez cada prato daquele em 2h30 e aí a gente levou para o estúdio. E aí o dia inteiro gravando, cara, foi assim uma loucura mesmo. Eu acho que a hora que eu tô na cozinha realmente é o tempo que passa mais gostoso, assim, que você tá fazendo uma coisa com muito foco, né? Eu acho que hoje essa coisa das mídias sociais, ela atrapalha um pouco a temporalidade, né? Exatamente. É justamente esse momento que a gente começa a se conectar, que, por exemplo, você já tem até algumas experiências de tutoriais e tal, e a gente quer fazer como você faz, né? E às vezes não é bem assim, cada um tem a sua identidade de como fazer, né? E aí que vem um grande desafio. Para a gente poder, às vezes, se conectar com esse mundo pantaneiro, essa sua ideia de fazer um safari, cara, como que ela funciona, como é que a gente se conecta dessa forma? Fala para mim, por favor, porque às vezes fica curioso. Que ele vou pegar aquele bichinho ali. Então, a ideia nasceu há 10 anos. Eu e a Poliana Tomé, que é minha sócia, parceira nos Food Safaris, ela tem uma fazenda no Pantanal e ela precisava levar grupos de pessoas para ir na fazenda dela na época de baixa temporada. E ela teve a brilhante ideia de unir gastronomia. Me convidou, falou, pô, vamos fazer. E aí o primeiro grupo, o segundo grupo, hoje a gente tem um clube com mais de 300 pessoas. Todo mundo pode participar, inclusive quem está ouvindo a gente, que faz as viagens. A gente tem uma viagem por mês para lugares diferentes do mundo. Hoje, não é só eu, mas vários chefes levam esses grupos. São viagens curtas, onde a gente vai visitar os melhores lugares, mercados, chefes, vamos ter aula de gastronomia, vamos nos restaurantes, procurar entender mesmo como é que é uma tradição gastronômica de uma localidade. Pra você ter uma ideia, agora, no comecinho de julho, a gente está indo para a Colômbia, pesquisar café, experimentar as arepas, tem até uma aula de comida erótica, pra você ter uma ideia. Tá brincando, rapaz? Tem isso também, meu amigo? Como é que é isso, cara? Cara, depois pesquisem aí. Flávia dos Santos. É uma brasileira que mora em Bogotá e ela é sexóloga e ela hoje é uma das maiores especialistas em sexo do mundo, né? Ela é psicóloga, a mulher é um gênio. E ela ensina muito na internet, Flávia dos Santos. Quem quiser assistir no YouTube, é tudo em espanhol, mas é bom que você pratique o espanhol também. E ela conta muita coisa legal. E aí a gente bolou uma aula de comidas exóticas e eróticas. Então, até isso vai ter no Food Safari, cara. Rapaz, que massa! Vou levar Baru do Pantanal, pessoal. Baru, muito bom! Vai ser o cucu do abacaxi, né? Tem todo esse processo lá. Que legal, que legal. Para você ver que é justamente isso, né? O nosso estômago, o nosso trato digestório é o nosso segundo cérebro. Então a gente tem que tomar muito cuidado para saber o que vai entrar dentro do nosso organismo para a gente viver melhor e cada vez melhor, né? E aí eu vivo pensando, por exemplo, você, Paulo,
que já é uma personalidade mundial, o que você sugere para quem está começando? Às vezes, sabe, o cara está querendo se inspirar, porque você, querendo ou não, você já sabe que é uma inspiração. Né? E você, como é que é o primeiro passo? E como é que eu vou começar a fazer? Porque eu vejo que você, por exemplo, uma das poucas personalidades da gastronomia, estuda muito, né? Que estuda muito e registra o seu estudo. Não é só estudar, tem muita gente que estuda muito e tal, mas registrar esse momento para você poder ser inspirador para os outros que vão na sequência, né? E você, como um representante pantaneiro, sul-mato-grossense, o que você fala para esse nosso talento que está aqui despertando? Por exemplo, o Dani mesmo foi meu aluno, né? Eu sou professor de física, foi meu aluno lá, enfim, na FUNLEC e tal, e aí despertou para Masterchef também como você. Me fala, como é que é esse processo? Assim, o que você sugere? Ó, pega o livro de receita da sua avó, traz ela num pendrive, como é que é esse momento, assim, sabe? Aquela coisa gostosa da gente fazer. Alex, tem uma frase célebre de um cara que começou a registrar o que é a gastronomia. Ele fala assim, ó, diga-me o que comes, dir-te-ei quem és, né? Briar Savarin. Ó, tá até se movendo aqui. Esse tripé tá uma beleza, viu? Cada vez que eu faço uma citação aqui, ó. Bom, mas é isso, é o quê? É você entender aquilo que você se alimenta, o que você produz. Então, você que quer entrar na área de cozinha, vai realmente atrás de entender o que você tem na sua localidade. Faça estágios com mais de uma pessoa que você admira, né? Um restaurante que você gosta. Procure saber mais a respeito da sua gastronomia. Não tenha medo de pesquisar várias cozinhas. Olha, a gente tem em Mato Grosso do Sul 2 países que fazem fronteira. 2 países de uma gastronomia riquíssima que precisa ser registrada, divulgada, valorizada, o Paraguai e a Bolívia. E esses 2 países, eles emprestam o que é a nossa cozinha. A gente só existe enquanto cozinha, enquanto cultura, né, Alex? Música, dança, o jeito de ser, o tereré, a erva mate, toda a nossa cultura tem a ver com a Paraguai, sopinha paraguaia, né? histórico. E aí, cara, quando eu fui para Assunção, mais de uma vez, eu adoro ir para Assunção. Assunção é um deleite de lá, é uma capital de um país, né? Além das embaixadas, restaurantes que tem, você começa a entender. Lá eu comi bori-bori, lá eu comi caribel, lá eu comi a sopa paraguaia, chipaguaçu, você come as chipas, você tem uma variedade de tipos de empanadas, tipo esfirras que são vendidas na rua lá, preparos com milho, preparos com mandioca. É demais, isso está do lado da gente, está mais perto para Assunção do que para São Paulo. Então, vale a pena demais conhecer. A Bolívia nem se fala, Santa Cruz de la Serra, que é uma capital, né? La Paz é a capital da Bolívia, mas Santa Cruz é a capital da província, né? E Santa Cruz, cara, é uma Campo Grande, só que em outro país. Cidade bonita, arborizada, comida boa, muita pecuária também, uma raiz cultural incrível. E tudo isso está ao nosso alcance. Você pode pegar um ônibus, um trem, o famoso trem da morte, né? Que tinha esse nome. Mas, enfim, eu tive no trem da morte, hein? Lá eu comi chipa, não morri, ó. Tô vivo Mas justamente isso, esse convite que eu acho que existe, né? Você fazer esse convite para todo mundo muito grande e também fazer o convite para curtir os seus projetos. Meu querido Paulo Machado, redes sociais para a gente se conectar, como é que está o seu canal no YouTube, como é que está esse seu momento para a gente poder entender mais a sua personalidade, ver como é que é essa sua relação com o que você acredita e ama, que é a gastronomia. Redes sociais, meu querido, para a gente poder se conectar cada vez mais. Perfeito. @Chef Paulo Machado no Instagram. Eu que cuido da minha conta mesmo. Eu tenho aí um grupo de pessoas que cuidam das nossas redes, fazem vídeos e tal, mas eu tô ali todo dia mexendo, né? Tem que ter um horáriozinho, porque senão você fica o dia inteiro, né? Mas eu respondo todo mundo lá. Eu @Chef Paulo Machado. Quem quiser fazer viagem comigo, as viagens gastronômicas, que é um curso, é o curso da minha empresa, do Instituto Paulo Machado, é o @Food Safaris. O site é www.brasilfoodsafaris.com. Entra lá, tem expedições incríveis para o mundo todo. A minha empresa, assina o cardápio, tem o meu menu no Recanto Ecológico Rio da Prata, que fica no município de Jardim, pertinho de Bonito, e na Estância Mimosa, em Bonito. Então, quem quiser comer a comida do chefe Paulo Machado, visite esses 2 lugares incríveis. E fica ligado na nossa agenda,
lá no @Instituto Paulo Machado, no @Cozinha Pantaneira, tudo isso lá no Instagram, que a gente vai contando as novidades, os lugares que eu vou levar a nossa cozinha, a nossa verdade gastronômica e a nossa cultura de muitas tradições e riqueza desse nosso Pantanal maravilhoso. Maravilha, maravilha. Olha, meu querido, primeiro, gratidão por você ter aceitado de pronto esse convite aqui do nosso querido Mídia Max. Né? Segundo, continue existindo cada vez mais, porque é isso que a gente precisa, divulgar o nosso Mato Grosso do Céu, do Sul, né, para o mundo inteiro, com as suas referências e as suas verdades. Né? E o nosso Pantanal maravilhoso, com toda essa qualidade e essa diversidade gastronômica para a gente poder se conectar, tá bom? E assim, Paulinho, gratidão mesmo por você estar aqui com a gente. E, galerinha, siga a gente nas redes sociais, siga o Paulo nas redes sociais e curta muito e compartilhe esse evento aqui no nosso querido Mídia Max, que a gente vai estar se conectando cada vez mais. No sábado, né, tem um sorteio, domingo tem Barolé, e para você que está aí cada vez mais, um beijo, um forte abraço e até semana que vem, se Deus assim quiser. Até mais!